Meu amigo, puxa uma cadeira aí e presta atenção, que hoje eu vou te contar um caos que me arrepia até hoje, mesmo depois de tantos quilômetros rodados por esse Brasilzão. Essa história aconteceu lá para os lados de Icatu, no Maranhão, um lugar cheio de mata fechada, estrada de chão e uma bruma que parece nunca ir embora. Nessa região, tudo tem um jeito antigo, meio parado no tempo, e as casas mais afastadas guardam segredos que a gente nem imagina. Pois foi para uma dessas casas que uma família resolveu se mudar, acreditando que ia encontrar paz e sossego. Mal sabiam o que os esperava. O chefe da família era o Elias, um cabra boa gente, professor de história a vida toda, apaixonado por ruínas, livros velhos e tudo que lembrasse o passado. A esposa dele, Dona Clara, era daquelas mulheres firmes que sempre sonharam com uma vida tranquila, rodeada de verde, longe da confusão da cidade. Eles tinham 2 filhos pequenos, o Lucas, o mais velho, cheio de curiosidade, e a Sofia, a caçula, uma menina esperta que falava pelos cotovelos. Elias acreditava que esse novo começo seria o melhor presente para a esposa e para as crianças. Quando chegaram na propriedade, a casa se destacava no alto de uma colina coberta por uma bruma grossa que nunca levantava. Era uma construção antiga, com janelas altas e estrutura de madeira daquelas que rangem até quando o vento pensa em soprar. Mas apesar do clima carregado, Clara ficou radiante desde o primeiro dia. Viveu arrumando o jardim, mexendo na terra úmida e plantando flores. As crianças corriam livres como nunca tinham feito antes. Elias, vendo tudo aquilo, sentiu que tinha tomado a decisão certa. Só que, meu amigo, tem coisa nesse mundo que não aparece de cara. Primeiro vem de mansinho, como quem pede licença. Depois vai tomando espaço, até que a gente percebe tarde demais. E foi exatamente assim. Os primeiros sinais foram pequenos, um barulho esquisito no meio da noite, uma porta que abria sozinha, uma sombra que parecia correndo pelo canto do olho, mas que quando alguém olhava de verdade não tinha nada lá. Elias tentava explicar tudo como corrente de ar, madeira velha ou imaginação, mas as crianças começaram a sentir mais do que deveriam. O Lucas passou a acordar gritando, dizendo que alguém ficava parado no canto do quarto olhando para ele. A Sofia inventou um tal de amigo imaginário que dizia coisas que deixavam ela apavorada. Clara começou a ficar inquieta, dizendo que a casa parecia observá-los como se tivesse olhos. Elias dava risada, mas o nervoso por trás do sorriso entregava que ele também estava começando a sentir aquela presença estranha. Numa noite de vento forte, Elias acordou assustado com um barulho vindo do quarto das crianças. Quando entrou no quarto do Lucas, encontrou o menino sentado, olhos arregalados, encarando o canto escuro. "Ele está aqui, papai", disse o menino. Elias vasculhou tudo, mas não achou nada. Já no quarto da Sofia, a menina estava sentada no chão com aquele boneco de pano esquisito no colo. Ela disse que o amigo imaginário tinha dito que ia levar a família embora. Clara pediu para chamarem um padre ou um médium. Elias recusou, querendo continuar acreditando que era tudo psicológico, adaptação e medo do novo. Porém, os acontecimentos só foram piorando. Portas batiam sem vento, objetos caíam sozinhos, passos eram ouvidos no corredor mesmo quando ninguém estava lá. A sensação de que algo maligno vivia naquela casa começou a se tornar impossível de ignorar. Foi aí que a paz acabou de vez. Pois bem, meu amigo, depois daquela noite em que as crianças acordaram apavoradas, a casa nunca mais pareceu a mesma. Cada canto parecia esconder um sussurro. Cada passo que alguém dava parecia responder com outro passo diferente, vindo de algum lugar que ninguém conseguia ver. Aquelas paredes velhas, sempre cobertas por uma camada fina de umidade maranhense, começaram a ranger de um jeito que parecia quase uma comunicação. Clara, que antes vivia feliz no jardim, passou a evitar ficar sozinha. Já Elias, teimoso como só ele, seguia tentando manter tudo dentro da normalidade, acreditando que conseguiria segurar a família unida e tranquila. Mas, na verdade,
Ele também já estava sendo engolido pelo medo. O Lucas, o menino mais velho, começou a mudar. Já não era aquele garoto curioso e cheio de energia. Agora vivia calado, cabisbaixo, sempre olhando por cima do ombro como se esperasse ver alguém atrás dele. Às vezes, do nada, ele tremia todo e dizia que o ele estava aí por perto. Aquele ele nunca vinha com o nome, mas a forma como o menino falava deixava claro que não era coisa boa. Elias tentava conversar, tentava entender, mas o menino simplesmente dizia que a sombra não gostava da casa cheia de luz. Enquanto isso, a pequena Sofia estava cada vez mais ligada naquele boneco de pano estranho, de costura mal feita e olhar vazio. O boneco tinha surgido no sótão quando eles se mudaram, mas Elias achou que era só um brinquedo esquecido por outros moradores e deixou para lá. A menina ficava falando com o boneco como se ele fosse de verdade, às vezes sussurrando, às vezes rindo sozinha, mas sempre com um olhar meio perdido. Quando Clara tentava tirar o boneco dela, a menina surtava, dizendo que ele ficava bravo quando era deixado sozinho. Foi aí que Clara bateu o pé e disse que não dava mais para esperar. Ela avisou Elias que, querendo ou não, ia chamar um padre conhecido da família, lá de Rosário. O padre, homem simples e calmo, chegou num fim de tarde. Olhou a casa inteira, fez umas orações baixas, passou a mão nas paredes, como quem escuta alguma mensagem vindo de dentro da madeira. Quando terminou, o padre chamou Elias e Clara para fora, longe das crianças. O que ele disse deixou os dois gelados. Ele contou que aquela casa já tinha um histórico complicado, que moradores antigos falavam de uma presença que não deixava ninguém em paz por muito tempo, que havia coisas estranhas relatadas desde antes da estrada de terra ser aberta, algo que sempre envolvia crianças e um tal de boneco que aparecia e desaparecia. Elias ficou furioso, dizendo que aquilo era superstição, mas Clara viu o padre tremer um pouco e entendeu que o homem não estava inventando nada. Depois dessa visita, os acontecimentos pioraram com uma força que parecia a resposta direta. As portas começaram a bater com tanta violência que arrancavam lascas da madeira. O vento que entrava pelas frestas era gelado, como se viesse de um lugar fundo demais. Objetos jogados de um lado para o outro, vidros estilhaçados e sempre aquela sensação de que alguém estava observando cada movimento deles. A bruma lá fora, antes só densa, agora parecia encostar no vidro das janelas, quase se movendo sozinha. Teve uma noite em que Elias acordou com um barulho pesado no corredor. Levantou, pegou o taco de madeira e abriu a porta devagar. A luz fraca do quarto não alcançava muito longe, mas dava para ver um vulto baixo passando rápido, desaparecendo no canto perto da sala. Elias correu atrás, mas quando chegou lá, só encontrou o boneco de pano da Sofia, sentado no chão, encostado na parede, como se alguém tivesse colocado ele ali poucos segundos antes. No dia seguinte, Clara sentou Elias na mesa da cozinha e falou firme, como nunca tinha falado antes, que estava indo embora com as crianças, que ele podia ficar com aquela teimosia de provar que não tinha nada ali, mas ela não ia arriscar a vida dos filhos. Elias, cansado, mas ainda agarrado à sua própria descrença, pediu mais uma noite, só uma. Ele queria ir até o sótão, entender de onde vinha tudo aquilo e acabar de vez com aquele tormento. Clara não gostou. Lucas chorou, Sofia abraçou o boneco e disse que ele não ia deixar ninguém sair. Era para ter sido só uma conversa, mas essa frase da menina mudou tudo. Elias sentiu um gelado por dentro que fez até sua respiração falhar. Era como se a casa inteira tivesse ouvido. E naquela noite, o terror decidiu mostrar a cara. Meu amigo, se até aqui a coisa já estava feia, a partir dessa noite tudo virou um pesadelo acordado.
Depois da conversa pesada na cozinha, a casa pareceu ficar mais silenciosa do que o normal. Não era aquele silêncio de descanso, mas um silêncio de espera, de algo que segura o fôlego antes de atacar. A bruma lá fora tinha engrossado tanto que nem dava para ver direito o terreiro. Era como se o mundo tivesse sumido e só restasse aquela casa velha no topo da colina, isolada de tudo. Elias subiu para o sótão com o taco de madeira firme na mão, cada degrau rangendo como se reclamasse. O ar ali dentro estava tão pesado que parecia que alguém soprava poeira quente nas narinas dele. Lá no alto, ele abriu a porta devagar e logo de cara sentiu um cheiro forte de coisa podre misturada com terra molhada. As paredes do sótão estavam cobertas de símbolos estranhos, como se tivessem sido riscados com carvão ou algo pior. No centro, pendurado numa corda curta, estava um boneco de pano igual ao da Sofia, balançando devagar, sem vento nenhum. Elias sentiu o coração quase escapar pela boca. Ele se aproximou, levantou o boneco e percebeu que a costura era recente. Não era coisa antiga. Alguém ali, naquele instante, mexia com aquilo. Lá embaixo, Clara tentava manter as crianças perto do sofá, rezando baixinho, pedindo proteção. O Lucas tremia inteiro, olhando para as sombras como se enxergasse algo se movendo lá dentro. Já a Sofia parecia meio desligada, abraçando o boneco dela e repetindo que ele estava chegando, que ele queria brincar mais. Quando Clara tentou puxar o boneco da mão da menina, a criança gritou tão alto que parecia não ser ela. Era uma voz quase rouca, que não combinava com uma garotinha daquele tamanho. E foi nesse exato momento que Elias desceu correndo do sótão, pálido como cera. Ele não falou nada. Só trancou a porta e colocou uma cômoda pesada na frente, como se temesse que algo lá dentro resolvesse sair. Clara viu o estado do marido e soube que ele finalmente acreditava. Mas acreditar tarde demais é quase igual a não acreditar. A casa começou a vibrar, como se as paredes fossem feitas de ar e não de madeira. As janelas batiam sem parar. A porta principal rangia, querendo abrir. O vento que entrava pelas frestas era gelado, cortante, vindo de um lugar que não era desse mundo. A luz piscava sem parar, até que, de repente, apagou tudo de uma vez. O breu tomou conta da casa, deixando só os barulhos assustadores ecoando pelos corredores. Elias acendeu uma lanterna que guardava no bolso, mas a luz dela parecia pequena demais para aquela escuridão. Ele mandou Clara e as crianças ficarem atrás dele. A lanterna tremia na mão dele, não só por causa do medo, mas porque a casa inteira tremia junto. E foi então que ouviram. Não foi um sussurro, não foi um ranger, foi um grito tão agudo que parecia vir de dentro da madeira, subindo pelo chão, passando pelas paredes. As crianças taparam os ouvidos, Clara caiu de joelhos. Elias ergueu a lanterna e viu algo se formando no canto da sala. Uma sombra densa, alta, se moldando devagar como fumaça virando corpo. Os olhos da criatura acenderam num vermelho vivo, como brasa em fogueira de noite sem lua. A boca, se é que aquilo era boca, se abriu num sorriso de dentes compridos e pontudos. Quando a luz da lanterna bateu nela, a criatura avançou, mas não dando passos. Ela deslizava no chão como se não tivesse peso nem pernas. O Lucas gritou o nome do pai. A Sofia começou a rir, uma risada fina, estranha, que não parecia mais dela. A criatura pareceu reagir à risada, virando o rosto para a menina como um bicho reconhecendo sua presa preferida. Clara tentou abraçar os filhos, mas foi empurrada para trás por um vento tão forte que ela caiu contra a parede. Elias se colocou na frente deles, segurando o taco como se fosse a única coisa capaz de afastar aquela presença. O bicho se aproximou tanto que Elias podia sentir um frio cortante vindo dele, um frio que paralisava os ossos. Mas quando Elias levantou o taco para atacar, o objeto simplesmente atravessou a sombra, como se fosse feita de fumaça. A criatura reagiu com um rugido tão grave que o chão tremeu.
O boneco da Sofia caiu no chão sozinho e foi arrastado até os pés da criatura, como se estivessem sendo chamado. A lanterna piscou uma última vez e apagou. E no instante seguinte, Elias sentiu algo agarrar seus braços, suas pernas, sua roupa, tudo ao mesmo tempo. Clara gritou o nome dele, Lucas chorou, Sofia só disse, bem baixinho, agora ele escolheu. Elias desapareceu no escuro. Desapareceu como se nunca estivesse ali. A casa se calou, mas a bruma lá fora continuava se movendo. A escuridão que tomou a casa depois que o Elias desapareceu parecia ter peso. Era como se o ar tivesse engrossado, prendendo a respiração de quem ainda estava ali. Clara ficou parada por longos segundos, tentando entender se aquilo era um pesadelo ou se realmente tinha visto o marido ser engolido pela sombra. O silêncio que veio depois foi tão profundo que até os ruídos da bruma lá fora sumiram. Só o coração acelerado das crianças quebrava o vazio daquele momento. Clara se levantou devagar, ainda zonza pelo impacto da queda e pelo terror que tinha presenciado. Ela chamou o nome do Elias algumas vezes, com a voz embargada, tentando acreditar que ele ia responder. Mas nada veio. Nenhum sussurro, nenhum passo, nenhum gemido. Só a Sofia encarando o canto escuro, como se estivesse esperando alguém voltar dali. Lucas, por outro lado, tremia tanto que parecia não conseguir mais manter o corpo de pé. Clara abraçou os dois, tentando recuperar algum controle. A primeira coisa que ela fez foi procurar a lanterna no chão. Quando conseguiu acender, a luz fraca iluminou o caminho por onde a criatura tinha surgido. Não havia pegadas, nem arranhões, nem qualquer sinal físico. Parecia que tudo aquilo tinha acontecido apenas dentro da cabeça deles, mas Clara sabia que não era imaginação. O sumiço do marido era prova suficiente. A casa estava fria, de um jeito absurdo. As paredes pareciam gelar por dentro. A bruma lá fora se aproximava das janelas como se tivesse vida própria. Clara decidiu que não ia esperar mais nada acontecer. Pegou as crianças pela mão e começou a descer em direção à porta principal. Mas quando tentou girar a maçaneta, a porta não abriu. Parecia trancada por fora, ou então grudada no batente por alguma força invisível. Ela empurrou, chutou, tentou puxar, mas nada. A casa não queria deixá-lo sair. Clara respirou fundo, tentando não entrar em desespero. Lembrou da janela da cozinha, que tinha tranca mais fraca. Correu com as crianças até lá, iluminando o caminho com a lanterna que falhava de tempos em tempos. Quando chegou, jogou a luz sobre o vidro e percebeu que a bruma do lado de fora estava tão densa que parecia carregar formas. Não eram figuras nítidas, mas movimentos, como se algo passasse perto, rodeando a casa. Mesmo assim, ela sabia que precisava tentar. Com um empurrão forte, Clara conseguiu forçar a janela. O vidro trincou, depois quebrou, e um vento gelado invadiu a cozinha. Ela levantou Lucas primeiro, depois a Sofia. Quando foi subir, sentiu a casa tremer inteira atrás dela, como se estivesse viva e furiosa. As crianças gritavam para que ela saísse logo, mas Clara ainda lutava para passar pelo batente quebrado. Por fim, ela conseguiu cair no terreiro, sentindo a terra úmida do Maranhão sob os joelhos. Foi aí que ouviu um murmúrio, um som baixo, grave, que parecia chamar seu nome. Ela pegou as crianças e saiu correndo em direção à estrada de terra que dava acesso à colina. A bruma envolvia tudo, e Clara só conseguia ver um palmo à frente, mas seguia guiada pelo instinto. A cada passo, o sussurro ficava mais distante, até sumir por completo. Quando finalmente alcançou a estrada, encontrou um vizinho passando numa moto velha. O homem tomou um susto ao ver Clara e as crianças naquele estado, sujos, trêmulos, com os olhos arregalados de terror. Sem perguntar nada, levou os três até a cidade mais próxima.
No dia seguinte, Clara voltou com policiais e moradores da região. Subiram até a casa. A bruma ainda estava lá, mas menos densa. Quando entraram, encontraram a casa vazia, como se ninguém tivesse vivido ali. Nada fora do lugar. Nenhum sinal de luta. Nenhum símbolo nas paredes. O sótão estava limpo, sem boneco, sem corda, sem cheiro estranho. Mas o Elias não estava lá. Nem vivo, nem morto. Nunca mais foi encontrado. Clara deixou o Maranhão no mesmo mês, levando as crianças para morar com parentes em outro estado. O Lucas demorou anos para dormir com a luz apagada. Já a Sofia, por muito tempo, acordava no meio da noite dizendo que ouvia alguém chamando por ela de dentro da bruma. Com o tempo, isso também passou. Ou, pelo menos, foi ficando mais raro. Eu, Zeca Estrada, conheci essa história quando passei por Icatu fazendo uma entrega. Lá pelos meus tempos de motorista novato, eu escutei o relato da própria Clara, que me contou baixinho, como quem desabafa um peso que ficou grande demais para carregar. E vou te dizer uma coisa, desde então, toda vez que eu vejo bruma cercando casa antiga, em lugar isolado, eu penso 2 vezes antes de encostar. A estrada ensina muita coisa, mas tem mistérios que nem o caminhoneiro mais vivido consegue explicar. Se você conhece algum caso assim, conta aí nos comentários, porque essas histórias ajudam a gente a ficar esperto. Não esquece de seguir o canal, que aqui o volante nunca para e os causos também não. E depois que terminar esse vídeo, corre lá para assistir o último roteiro que eu escrevi. A história tá de arrepiar. E que Deus ilumine o caminho de todo mundo que roda por essas estradas desse país imenso.